O medo tem paralisado você diante daquilo que você precisa fazer? Vamos ouvir então o que o pastor Hernandes Dias Lopes tem a dizer sobre esse assunto. O medo é mais do que um sentimento, é um espírito opressor. Paulo chega a dizer que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, Amém. De amor e de moderação. Amém. O medo paralisa os nossos passos, Verdade. Congela o sangue em nossas veias, amortece a fé em nosso coração. Verdade. É por isso que a ordem mais repetida em toda a Bíblia é: não temas, não tenhas medo. Verdade. Porém, o salmista vai dizer: em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Amém. Na hora do medo, põe os seus olhos em Deus, confia nele e ele fortalecerá você. Muito forte tudo isso que o pastor Hernandes Dias Lopes disse, mas antes de trazer alguns complementos à fala dele, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, tudo isso é muito importante. Assiste essa reflexão até o final, porque isso nos ajuda a chegar mais longe. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal do Projeto Celeiro. Vamos rodar a vinheta e conversar um pouquinho. O medo é realmente paralisante e ele tem sido muito comum nos nossos tempos diante de grandes coisas que a gente tem vivido. É um instinto primitivo que faz parte da gente, principalmente quando a gente é colocado diante de grandes perigos. A nossa mente ela não consegue entender muito bem aquilo que é fictício daquilo que é real, aquilo que já aconteceu ou que está acontecendo, daquilo que ainda nem aconteceu, mas que existe uma chance de acontecer. A gente projeta grandes coisas e às vezes até maximiza isso diante de uma situação quando é posto diante de nós algo que a gente desconfia da nossa capacidade de sair vitorioso. Nas sociedades urbanas que temos vivido hoje, é muito comum nos depararmos e cada vez mais cedo com pressões e responsabilidades que às vezes até nós mesmos criamos. Às vezes a gente, por efeito de comparação, se coloca nesse tipo de situação por causa de redes sociais, vê pessoas alcançando grandes números e alcançando grandes sucessos e sendo valorizadas por isso. E às vezes a gente também quer ter esse tipo de valorização, talvez por não se sentir tão valorizado assim, não é verdade? Você já se sentiu desvalorizado? Você já se sentiu pouco valorizado, talvez, diante de outras pessoas e você quis fazer algo a mais para atrair esse tipo de valorização, mas sentiu um medo paralisante que te impediu de avançar? Digita aí nos comentários. Bom, isso é muito comum de acontecer, porque grandes responsabilidades geram em nós medos que é como se estivéssemos colocando a nossa vida em um real perigo. Às vezes no trabalho somos colocados diante de metas altas, de demandas muito difíceis, que a gente entra num sinal de alerta, de estresse, de desespero, de medo, de que aquilo vai nos fazer perder o nosso sustento, a nossa provisão, de que aquilo vai fazer com que a gente viva atemorizado, de que aquilo pode até nos levar a uma situação de perigo de vida, porque aquilo é muito grande para a nossa capacidade e naquele momento a gente não consegue enxergar o processo de que às vezes nós vamos adquirindo novas habilidades no decorrer do caminho, mas nós olhamos naquele momento e falamos: isso é grande demais, isso me dá medo, e às vezes diante do medo nos sentimos paralisados diante de uma situação hipotética e às vezes irreal, que às vezes não vai acontecer, e é muito comum elevarmos o nível a algo muito maior do que realmente é. Essa condição de ansiedade não é saudável e quando eu converso com psiquiatras, com pessoas dessa área da saúde da mente,
são dos grandes gatilhos, são dos grandes motivos que têm levado pessoas a desenvolverem transtornos de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, depressão e tudo quanto é tipo de enfermidades emocionais que a gente tem visto aí nos últimos tempos. Como o reverendo Hernandes Dias Lopes bem disse, a gente precisa confiar no que está escrito na palavra de Deus quando ela diz não temas. E em muitos momentos, quando a gente vai ler as histórias, os livros, os homens de Deus se sentiam amedrontados porque diante deles apareciam grandes desafios, apareciam grandes compromissos, grandes escolhas que Deus trazia para a vida deles e que eles se sentiam atemorizados e completamente travados diante da situação. Às vezes, tente se colocar no lugar de Moisés ao ser chamado, sem lá muita habilidade, para conduzir uma nação a um êxodo, a uma saída, a sair de um lugar para o outro, trafegar pelo deserto. Se coloque no lugar dele e pense a dificuldade. Pense na dificuldade de Elias ao ter que enfrentar muitos profetas, reis, diante de uma situação que ele sozinho não conseguiria. Ele dependia totalmente do milagre. Pense na situação dos discípulos de Jesus ao ter que dar continuidade ao legado do Mestre que salvou as nossas almas. São grandes responsabilidades que essas pessoas passam e certamente elas sentiam medo. Pense no pavor que era aparecer um ser divino, um anjo, diante de você, uma representação, representante, um mensageiro de Deus diante de você, um ser que a sua mente não consegue decifrar em palavras, algo que não é deste mundo, que não faz parte das coisas que você vê costumeiramente. Tudo isso é grande demais para a nossa cabeça e nos gera medo. Gera em nós e gerou também nos grandes homens de Deus. Então o medo está aí, ele existe, ele faz parte da nossa vida. A grande questão não é ter medo, é você saber lidar com o medo. Ele vem, ele é real. Quando Deus diz não temas, é que você precisa saber passar por cima do medo. A partir do momento que você passa por cima do medo, você passa a não ter mais medo, porque você descobre uma nova janela, descobre que aquilo que você tem vivido talvez seja coisa da sua mente. Descobre que quando Deus te chama para fazer algo, Ele está contigo, independente da grandeza, Ele vai prover os recursos, a proteção e a provisão para a sua vida. Vamos meditar rapidamente aqui na palavra do Senhor, em Josué, no capítulo 1, a partir do verso 6, esse texto é muito conhecido e muito usado para nos encorajar nesses momentos de medo e de dificuldade. Olha só o que está escrito. Verso 6, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos desta lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Josué teve a difícil missão para substituir Moisés na condução dos israelitas para a terra prometida. Eles estavam ali, à beira da terra. Moisés os conduziu até ali e Josué os conduziria para entrarem, para tomarem posse daquilo que Deus havia prometido para eles. Era necessário que para isso ele fosse forte e muito corajoso. Por que a força e a coragem estão intimamente ligados?
porque o contrário da coragem, que é o medo, nos enfraquece, a falta de confiança nos enfraquece. Até no futebol, às vezes você vai ver aquele jogador que está sem coragem, que está sem muita confiança, que está com medo, você vê que ele não rende a capacidade toda que ele tem. Às vezes você está vendo um jogo de futebol e você fala que aquele time está sem confiança, aquele time está com medo de enfrentar. Isso enfraquece. Quando a pessoa está com coragem, ela se fortalece. Às vezes você vê times de menor expressão, com elencos infinitamente mais baratos, conseguindo feitos grandes por conta de confiança e de coragem. Trazendo para este contexto aqui, alguns espiões, juntamente com eles, Josué e Caleb, quando viram a terra, sentiram medo. Os outros espiões do povo de Israel. Eles falaram que os homens ali, os guerreiros, eram grandes e eles eram como gafanhotos, ali havia gigantes. Josué e Caleb, cheios de coragem, falaram: que são esses caras diante da força que temos em Deus? Eles olharam os milagres, eles olharam tudo o que eles viveram ali até chegarem às portas da terra prometida. O Senhor trouxe provisão, o Senhor abriu o mar, o Senhor conservou as roupas deles. Então eles não tinham mais o que temer. O Senhor já fez grandes milagres, eles sabiam que o Deus deles era muito forte. E o Senhor disse a eles: medite naquilo que foi registrado. Medite na história. Medite naquilo que eu fiz por vocês e que o meu servo Moisés escreveu. Obedeça à lei, seja santo, confie em mim. Eu vou ser o seu braço forte, eu vou prover. Não tenha medo, confie nas minhas palavras. E para nós confiarmos em Deus, nós precisamos ler, meditar na palavra dele, obedecer e crer, ter fé, o que é mais importante, de que Deus vai cuidar de nós. A palavra do Senhor nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que me ama obedece os meus mandamentos, segue as minhas palavras. O amor lança fora todo medo. E aquele que ama o Senhor obedece às palavras dele. Então, dentro da nossa obediência, dentro do nosso amor, dentro da nossa meditação e dentro de cumprirmos a palavra do Senhor, nós demonstramos o nosso amor, e esse amor pelo Senhor nos dá coragem para viver uma vida em santidade e para nós crermos nas promessas de Deus para a nossa vida. Durante a sua caminhada, meu irmão e minha irmã, você terá muita aflição. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas você precisa acreditar naquilo que Deus tem para você, naquele chamado, naquele propósito que só você sabe, que Deus vai cumprir em sua vida. Amém? Você não precisa ter medo, uma vez que você aceitou a Jesus, de perder a sua salvação. Caminhe no temor, mas no temor de reverência, para obedecer a palavra de Deus, para obedecer às Escrituras, para se santificar. Mas não caminhe no medo e no pavor de que existem coisas grandes demais para o nosso Deus, ou seja, que o nosso Deus não pode fazer por você. Bom, era essa mensagem, uma mensagem de encorajamento que eu quero deixar para você. Siga, prossiga, obedeça ao Senhor, cumpra o seu chamado. Ele está contigo e Ele vai te conduzir por um caminho de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Amém? Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Eu quero que Deus te abençoe. Bom, espero te ver no próximo vídeo. Você que chegou aqui, ficou até o final, não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com mais alguma pessoa. Siga-nos nas nossas outras redes sociais, @oprojetoceleiro, @oprojetoceleiro, e vamos caminhando para tudo aquilo que Deus tem para nós, sem medo, sem pavor. Até breve!